Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Bons de Luta podcast. Tô aqui mais uma vez com meu irmão, meu brother, meu parceiro de vida, Neném Tai. Salve, salve. Como é que tá? Graças a Deus, tudo bem. Vamos que vamos para mais um episódio do podcast Bons de Luta. E hoje com uma representante feminina, brabíssima. E vocês ficam ligados aí que vai ser um bate-bola super da hora. É isso. Nosso programa ele vem com o intuito de inspirar pessoas, inspirar mulheres. E essa mulher de hoje é uma mulher que eu tenho um conhecimento há bastante tempo. Já lutamos em competições juntos. Eu tive o prazer de conhecer um pouco da história e hoje a gente vai estar trazendo um pouco da história dela para vocês. Mas antes, como sempre, eu vou estar falando um pouco dos nossos apoiadores. Multistúdio, que é esse estúdio que a gente está amarradão de fazer a gravação do nosso podcast. Um estúdio sensacional no Parque Jacarepaguá. Toda vez que chego aqui eu fico maravilhado, né, em ver as pessoas sempre olhando, atento a quem vai passar aqui por esse estúdio para gravar. Então é um prazer estar aqui trabalhando e tendo o apoio da Multistúdio, da Multiplan. O apoio e patrocínio da nossa marca Brother Lopes, que está sempre vestindo a gente na melhor forma, no melhor estilo. Se você ainda não conhece, procura no Instagram, no Facebook. A gente está com coleção nova, tem coisas novas para vir. Então fica na atividade que tem coisa boa para aparecer. E quero falar para vocês também de um suco de um patrocinador e de um apoiador nosso que está fechando muito bem com a gente, não só na luta, mas também na saúde, né? Porque para lutar você tem que ter uma boa saúde e a gente já entendeu que você tem que ingerir coisa boa para ter a saúde boa, não é mesmo, Neném? É isso. Então, quem chegou agora firme com a gente, pesadão, foi a Hell Flavor. Hell Flavor é um suco detox, termogênico, serve para todas as pessoas, serve para criança, serve para adulto. E, além disso, ele te dá energia para o seu dia a dia. Porque tu toma saúde a cada gole que você toma. Então, eu fico amarradão de estar representando o time da Hell Flavor. Fico amarradão de a gente estar podendo tomar esse suco e saborear. Neném, fala um pouco aí do que você acha do suco. É um suco maravilhoso, um suco detox. É um suco que te ajuda no seu dia a dia. Todo mundo pode tomar. Então, vocês podem procurar lá no Instagram. A gente vai estar deixando o Instagram aí. Segue lá, pede o seu, que vai ser sucesso. Hell Flavor. Segue. E além disso, a gente também está com um cupom de desconto. Cupom de desconto chamado Bons de Luta HF, de Hell Flavor, beleza? Bons de Luta HF. Se você se interessou, quer experimentar e quer conhecer essa saúde do Hell Flavor, entra no Instagram deles ou no WhatsApp de venda deles. Fala que você está entrando pelo link do Bons de Luta, que você vai ganhar 10% de desconto em cima do valor, né, cheio. E você vai estar podendo experimentar com esse desconto, beleza? A gente toma e a gente super indica. Então fica a dica. Bons de Luta HF, 10% de desconto, suco Hell Flavor Detox. Tá bom? Desconto sempre é bom. Sempre é bom. Vambora. Então, para começar o nosso podcast de hoje, a gente vai estar falando de uma história de uma mulher que começou a lutar bem antes de entrar nos ringues, né? Porque ela veio diretamente de Nova Iguaçu, começou em projeto social, então veio de uma vida que correria, assim como a gente, porém ela já lutou nos maiores eventos do Brasil e até internacional. Ela já lutou no Chotô, né, não, Neném? Bellator, já lutou no Jungle Fight, ou seja, esquece, né? Sabe que história ela vai ter muita para contar. Quero que vocês recebam com muito carinho e muito aplausos Daiana Silva. Ou Dai Silva, né? Como todo mundo conhece. Dai Silva. Salve, Dai, aperta aqui. E aí, tudo pegar bem? energia. Tudo bem, Essa mulher braba. Olha, pra mim é uma honra estar aqui, ainda mais com vocês dois, que, olha, dispensa, né, apresentações, são grande referência aí no MMA, no kickboxing, no Muay Thai e no boxe também. Vambora. Então, eu tô me sentindo muito confortável de estar aqui conversando com vocês hoje. Pô, que bom. Pra gente é um prazer, né? Eu tava falando com o Neném que a gente precisava conseguir trazer alguém de influência feminina. E, cara, quando a gente para olhar as suas redes, o seu brilho, né? Quando você faz o que você gosta, não teria como ser uma pessoa diferente, a não ser você a começar esse time feminino aí de pessoas que podem estar ajudando, né? E inspirando pessoas
dentro e fora da luta, certo? E eu quero começar, eu te conheço já há um tempo, a gente já lutou, jogos abertos. Jogos abertos, já viajamos juntos. Lutamos e treinamos, né? E treinamos, é verdade. Junto, mas a galera também quer saber, cara, como começou o seu primeiro contato com a luta, como é que você descobriu a luta. Bom, eu sei, já falei um pouco aqui que você vem de projeto social, mas me conta como é que foi esse início aí. Bom, eu sempre gostei muito de luta, mas assim, naquela época eu não tinha tanta informação e não tinha nenhuma referência, né? Isso há 19 anos atrás. Eu não tinha referência feminina nem masculina, assim, dentro do meu ambiente familiar sobre lutas. E eu conversei isso com uma amiga da escola e ela falou assim, olha, tem bem um projeto social aqui do ladinho da nossa escola. Eu estudava em Nova Iguaçu e tinha um projeto social municipal, ali numa escola municipal, que a gente passava em frente toda vez que voltava da escola. Aí eu falei assim, vou lá saber, né, perguntar, vai que tem alguma coisa que eu goste e tudo mais. E eu passei lá e descobri que lá tinha aula de boxe todos os domingos, de boxe e de Muay Thai. Todos os domingos. Eu falei assim, vou começar a vir aqui para poder ver se eu vou gostar disso daí, porque eu acho muito interessante luta, mas não sabia por onde começar, né, onde procurar. Sim. E fui no domingo e desde o primeiro dia já era, esquece, me apaixonei. 19 anos atrás você era uma criança, né, Day? Eu tinha 16 Tem cara de anos. 19 agora? É verdade. Obrigada, mas engana, a gente engana. Não revela, isso não é pra revelar agora. Ninguém precisa saber. Mas eu tinha 16 anos, então, assim, eu era uma adolescente. E naquela época eu achava que estava tarde. Eu falei assim, pô, será que tá tarde para eu começar a lutar? Nunca é tarde. E hoje a gente sabe que não é. A gente vê aí que muita gente começando a praticar esporte com 30 anos de idade e sempre é muito bem-vindo. Claro que a pessoa tem que saber diferenciar o que pode ou não fazer. Exatamente. Mas assim, nunca é tarde. O esporte não tem idade. E quando eu cheguei lá, que eu fiz a minha primeira aula, eu falei assim, cara, eu tenho certeza que é isso que eu quero. E o meu professor me incentivou muito. Ele falou assim, olha, eu acho que você leva jeito. Vamos tentar? Eu falei assim, vamos. E comecei a treinar lá todos os domingos durante 2 anos, porque naquela época eu ainda era uma adolescente, não trabalhava, meus pais não tinham condições de pagar uma academia para mim, que acho que na época era... Quase normal pra era gente R$80, da Baixada. Uma coisa assim que era meio que normal, né? Infelizmente. Mas uma academia custava R$80 e aquilo pra gente era muito dinheiro. Sim. Porque, né, o salário mínimo era 700. Então, sei bem como é que dali era praticamente quase que uma compra, Sim. né? Então, eu não tinha condições de ir para uma academia e fiquei treinando no projeto social durante 2 anos, treinando só aos domingos e participei de competições, treinando só aos domingos. E o que eu fazia durante a semana? Eu corria, eu fazia polichinelo em cima da laje, eu ficava dando soco no ar e o meu professor falou, não, vai, você consegue. E foi isso. Aí, quando ele viu que realmente era isso que eu queria, que não era uma coisa assim, uma aventura... Ele me levou para uma academia, conversou com o professor, perguntou se podia me dar uma bolsa, porque eu não tinha condições de pagar, né, R$80 de mensalidade por mês. E esse professor me deu uma bolsa. Aí eu passei a treinar 3 vezes na semana e fui participar das minhas primeiras competições de Muay Thai. Muito bom, muito bom. E essa era uma das perguntas que a gente queria fazer. Como é que foi assim, o primeiro contato no projeto social, assim? Como é que foi chegar lá e falar, caraca, hoje eu vou fazer... A aula. Como é que foi, assim, o primeiro contato ali? Como é que sentiu? Sensação, Como é que foi a sensação? A sensação de entrar no tatame. Olha, foi assim, lá, por ser um projeto social, era tudo muito simples. A gente fazia aula dentro de um refeitório. Tinha, eu acho que 4 placas de tatame, era tudo muito simples. Então, quando eu cheguei, eu não tive aquele impacto de caramba, eu tô num lugar de luta. Era mais uma coisa assim, deixa eu ver como é que é, mas eu tenho quase certeza que eu vou gostar. E quando o professor falou assim, tira o chinelo, entra no tatame, que agora você vai lutar comigo. Isso no primeiro dia. Ele falou assim, agora você vai lutar comigo. Eu falei, como assim? Aí ele me deu uma luva de boxe vermelha, colocou assim na minha mão e falou assim, me bate, vai fazer tudo que a gente aprendeu hoje. Que era jab, direto, cruzado e gancho. Só isso. Nem me defendeu, sabia. Então... Bateu, pelo menos? Bati. Apanhei também. Mas bati. Aí ele falou assim, eu acho que você leva jeito, você quer ficar aqui. E eu acreditei em cada palavra que ele disse. Eu falei assim, cara, se você tá dizendo que eu posso ficar aqui, que eu quero, eu vou ficar, é isso que eu quero fazer. Então, eu já me encantei dali. E era tudo assim, aquela primeira emoção, né? Sim. Eu já saí dali, já fui pra Lan House, falei assim, pai, me dá R$1 aí pra eu ir na Lan House. Aí fui na Lan House, já coloquei vídeo, já comecei a pesquisar sobre luta. Eu ainda não conhecia nada. Sim, eu não sabia o que era Pride, né? O UFC ainda tava naquele início, então...
Eu não tinha conhecimento de nada. Lá em casa a TV era aquela caixa, né, que tinha 10 canais, eu não tinha acesso à TV a cabo. Então eu não tinha conhecimento de nada. Eu comecei a pesquisar. Aí vi sobre a Cris Cyborg. Eu falei assim, caraca, Uma mulher que aqui, maneiro uma mulher. Aí vi sobre. representando. Aí eu falei assim, caramba, a Vanessa também, teve a Vanessa que foi uma das primeiras lutadoras também, a Ana Maria Índia. Ana Maria Índia. E eu fiquei assim, Foi caramba, treinar com olha, ela tem na mais última vez. mulheres que lutam, que legal. E eu não tinha conhecimento de nada. Então, foi tudo assim, muito novo, foi uma inspiração. Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. E aí porque- você se encantou. Aí eu me encantei. Aí minha mãe ficou doida. Quando eu cheguei, minha mãe, tem certeza que você quer fazer isso? Minha princesinha aqui vai É, lutar. pois é, e assim, eles ficaram empolgados. No início eles ficaram um pouco preocupados, mas depois eles se empolgaram. Meus pais são meus maiores fãs, assim. Eu Irado. tive muita sorte, porque a gente sempre pensa sobre as nossas dificuldades, né? E quando eu, assim, converso com as pessoas, eu sempre escuto muito de outras mulheres de meus pais não me apoiam, até mesmo de homens, meus pais não me apoiam. E isso para mim acabou não sendo um problema, que meus pais, desde o início, foram meus maiores fãs. Graças a Faziam Deus. E camisa. você morava em Nova Iguaçu, próximo desse projeto? Eu morava próximo, era 15 minutinhos andando, era perto da minha escola, então, como eu ia a pé para a escola, eu sempre passava em frente. Então, todo domingo, não importa o que tinha, todo domingo eu estava lá. E antes do projeto, já tinha praticado alguma atividade, algum esporte, alguma coisa? Olha, eu pratiquei tudo. Eu nunca me encontrava... Antes da luta. Eu não me encontrava em nada. Tudo que tinha, normalmente era na escola também, né? Eu estudava, na época, eu estudava numa escola particular. Quando eu fui para esse projeto, eu já estudava numa escola pública, que era do lado desse projeto. E na minha escola particular tinha tudo. Tinha vôlei, tinha handball, tinha aula de queimada, tinha natação. Eu participei de A luta tudo. mesmo não tinha. Luta não tinha. Participei de tudo e não me encontrava em nada, né? Eu gosto muito de esporte, assim. Tudo que você fala assim, vamos fazer um esporte hoje diferente? Eu falo, vamos. Mas era aquilo, não dava continuidade. Foi na luta que eu me encontrei e falei, agora eu acho que eu me achei. vai. Agora vai. Ou seja, o projeto social funciona muito também, né? Nossa, muito, cara. Se as pessoas soubessem o quanto é importante investir nisso, Hoje em porque dia assim... a gente precisava ter muito mais Muito projetos mais. sociais por aí. E sabe o que é engraçado, cara? Que isso daí normalmente vem de pessoas que às vezes não têm condições. Você sabia? Assim, você vai O num projeto, lugar. no caso. O projeto, no caso. Você vai numa comunidade, tem um cara lá fazendo um projeto, você vai. Então, assim, falta muito investimento ainda. Desde aquela época até hoje, falta muito investimento, porque a gente sabe que. Né, o campeão do mundo tá ali. Eu já falei isso também em outra entrevista. O campeão do mundo tá ali, tá lá naquela comunidade. Só falta oportunidade para ele. chegar. Então, a gente tem que correr atrás, obviamente. Lógico. A gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar tudo mais. Mas se não tiver oportunidade, irmão, não tem como. Tem que Exatamente. ter Falou uma coisa que é oportunidade. super real. Você vê os nossos maiores ícones hoje, né? Tipo, 30 e poucos anos de UFC, com menos cinturão do que a gente já teve, mas os nossos maiores ícones hoje Alex Poatan e Charles do Bronx, dois caras Exatamente. periféricos Exatamente. que tiveram pouquíssimas oportunidades, né? E abraçaram com tudo a oportunidade que teve, assim como você, assim como eu, assim como o Wellington. Exatamente. Fizemos da mesma maneira. Então, essa frase que você falou foi uma parada que eu curti e vou guardar, né? Porque é isso, na comunidade já tá ali o campeão do mundo. Ele Já, tá ali. com certeza. Ou seja, na verdade, o campeão tá dentro de você, já é campeão. Aham, né? sim, tá dentro Lógico, de a você. gente precisa e ajuda muito Lapidar. uma oportunidade, né? Mas é muito importante a gente acreditar que a gente é campeão, né? Que Sim, o sim. campeão somos nós e que já tá dentro da gente. Adorei essa frase e vou levar para mim, pra vida, porque o campeão já tá aqui. Já tá ali. Já tá ali, enfim, você sabe, o campeão já tava lá, a campeã já tava em Nova Iguaçu, você só não sabia e Por não onde tinha, começar, por onde né? começar e para qual direção ir, mas como você falou, né, eu me fiz vários esportes e me encontrei na luta, então não tinha muito como dar errado, né? Porque quando já você tava se ali. acha, quando você se acha dentro do que você faz, dentro do esporte, dentro do que você gosta, acho que o sucesso é inevitável. Uma das perguntas era um pouco sobre isso, como era a sua rotina antes, mas tu já falou, tinha 16 anos, basicamente estudava, né? Estudava, fazia o ensino enfim. médio. Então, eu saía da escola, ia para casa, aí inventava um treino em casa. Eu ajudava meus pais também na época. Eu vendia bolo de aipim para minha mãe fazia bolo de aipim. Aí eu saía, ia vender os bolos de aipim para minha mãe. Quando eu chegava em casa, eu sempre arrumava um jeito de fazer um treino. Às vezes me machucava, porque eu não sabia muito, né? Aí fazia um polichinelo, Mas uma antes de flexão. treinar, você já tinha algum outro sonho, tinha algum outro desejo antes de conhecer a luta? Olha, Sonhava assim, ser alguma coisa?
Eu pensava muito sobre faculdade, porque assim, da onde eu vim, a gente cresce com esse pensamento de que eu vou estudar, vai terminar o estudo, eu vou fazer uma faculdade, vai terminar uma faculdade, uma pós-graduação, eu vou comprar minha casa, vou ficar rica, e uma família, não sei o quê. É o sonho da minha mãe. É o sonho da minha mãe, exatamente. A gente já cresce com esse pensamento de que eu tenho que terminar e ir para uma faculdade. Então, eu, como toda pessoa, né, que vem da onde eu vim, eu imaginava que eu queria ser bióloga, era uma coisa que eu tinha em mente, falou, eu quero ser bióloga, vou fazer biologia, é uma coisa que eu curto. Eu cheguei até a cursar patologia clínica, trabalhei como técnico em patologia durante muitos anos, mas depois eu fui para o ramo da educação física porque era o que tinha mais a ver com o que eu fazia. E eu gosto também de educação física, então teve tudo a ver. Mas o meu sonho antes era ser bióloga. Cara, que irado. Que irado porque você conseguiu juntar os dois, né? E fazer sim. as duas coisas simultaneamente. É como ter dois cinturão, né? Exatamente. É como ter dois cinturões de categoria diferente. É um sonho, né, também, né? Realizações. Era uma pergunta que estava aqui, eu vou até antecipar, então, sobre as suas formações, né? Então, você tem formação acadêmica em educação física. Isso. E a outra é biologia? Não, é educação física, só que eu já peguei aquela época que a educação física era separada. Ah, sim. Antigamente era educação física plena, que aham. você dava aula nas escolas e também nas academias. Eu fiz primeiro a licenciatura para poder dar aula na escola e depois eu fiz o bacharel. Sim. Então, eu fiz a parte da licenciatura, aí deu uma apertada, não pude continuar, e quando foi 3 anos depois, eu fiz o bacharel em educação física. Então, como se fosse uma formação só, né? Que é a licenciatura plena Sim, na educação e na física. biologia foram cursos. Na biologia, eu não cheguei a fazer a faculdade de biologia, eu fiz o curso de patologia clínica, que é um curso técnico que você trabalha em laboratório fazendo análises clínicas de exame, né? Análise de exame de sangue e outros materiais Então biológicos. não tem medo de sangue, claro que Não, não. não tenho medo. Nos dois pontos, melhor ver tanto, dos né? outros. Se for dos outros, no tá bom. ringue, tá bom. Então, eu tirava, o pessoal até brincava comigo, porque quando eu trabalhava na área de patologia clínica, eu lutava já, mas eu ainda não tinha saído da área, porque ainda tive aquele medo de, caramba, vou largar meu trabalho, né, minha carteira assinada, e como é que vai ser? Vou me arriscar. Aquele medo de todo atleta. Eu era muito jovem, tinha 19 anos, eu morava com meus pais, então eu falei assim, gente, como é que eu vou chegar para meus pais e falar assim, então, não tenho mais salário, vou tentar me arriscar agora com a luta. Então, eu ainda trabalhava e lutava já MMA. Então, o pessoal sempre brincava comigo lá onde eu trabalhava, falava assim, você gosta de tirar sangue de duas formas, hein? Tu tira sangue aqui e quer tirar sangue dos outros também no ringue. E vou te falar que tirava real, que tira real, que a bichinha é brava, tá? A bicha é brava, tira o sangue mesmo, meu filho. E como é que foi? Como é que foi começar a lutar, assim, de fato, né? Você começou, treinou, fez um tempo treinando ali. E como é que você começa a competir, ou no amador ou no profissional? Como é que foi o início de carreira? Como na época eu treinava só os domingos, o meu professor, com 4 aulas mais ou menos, falou que queria me botar para lutar. Então, hoje eu penso assim, caramba, ele, né, naquela época, né, caramba, ele confia em mim. Hoje eu penso, nossa, mas ele era doido, né? Porque Que loucura. 4 aulas, foi praticamente 1 mês e meio, treinando só os domingos, ele me botou para lutar. Aí eu fui fazer uma luta de boxe num evento que era entre esses projetos sociais que tinham, né, nas escolas municipais. Aí eu lutei com uma menina que já lutava, que era esposa do professor. Nossa, eu entrei na porrada. Nossa, acho que durou 1 round só, se eu não me engano. Foi uma luta de boxe, foi com toda protegida e tudo mais. Mas é aquela história, lutei a primeira vez, vou continuar querendo fazer isso. Então, essa foi a minha primeira luta. Eu fiquei um tempo sem lutar, só treinando aos domingos, até ter a oportunidade de ir para conseguir essa bolsa numa academia de Muay Thai. Né? Na época, eu já tinha começado a treinar Muay Thai no projeto também. Eu treinava boxe e Muay Thai. E é próximo da sua casa, a academia que próximo, você conseguiu? Era tudo muito próximo. Eu moro em Nova Iguaçu, a academia era em Morro Agudo. Era bem perto, assim, era 15 minutinhos também. Então, eu saía da escola, à noite eu ia para academia, e quando eu comecei a trabalhar, eu saía do trabalho e ia para academia, né? Eu comecei a trabalhar também muito cedo, com 17, 18 anos eu já trabalhava, então eu saía e ia para academia. Aí, quando eu cheguei na academia, foi a mesma coisa. Meu professor falou assim, não, já tá treinando já tá na hora de lutar, já bota ela para lutar. E eu comecei a participar dos campeonatos que eu acredito que ainda tenham, né, da CBMT, né, que é da Liga. Da Liga, da Liga não, a Liga Carioca, eu fui para fazer o meu exame, né, de grau preto. Mas naquela época foi da sinistro, CBMT, sinistro, os exames lá são sinistros também.
Aí eu comecei a participar desses campeonatos que tinham um calendário, assim, durante o ano. Aí participei de alguns campeonatos de Muay Thai e não tinha como ser outra vida pra mim. Aquilo dali era o que eu gostava. Vi você lutar também. Teve um Montão campeonato de que eu vezes. assisti vocês lutar e foi muito legal, A gente fez assim. bastante luta. Chegou a fazer bastante luta na Três. CBMT? Fiz CBMT, bastante né? luta lá, fiz alguns Não, ela GPs sentiu também. bastante, Porque foi no auge seu, assim, também. Foi na época que tu tava chegando, começando a entender. Ainda não tinha subido profissional, mas Tava eu rodando já o braço, mas rodando- tava rodando o braço, mas já entendendo. Tava rodando o circuito, Subindo. circuito da CBKB de kickboxing e o circuito da CBMT de Muay Thai. De Muay Thai, tirava é. o chip do kickboxing e botava, E botava no Muay Thai. Eu assisti Aí uma ficava- luta sua no recreio. Eu lembro que foi a primeira vez que eu te vi lutar e, nossa, foi muito legal. Porque era dividido por categorias, né? Tinha categoria A, B, C e D, se eu não me engano. Aí algumas eram semi-profissionais, outras todo protegido. Isso. Aí foi quando eu assisti você lutar pela primeira vez. Era muito legal participar desses campeonatos. Cara, irado, irado. E qual foi os seus maiores desafios no começo da carreira? Ah, eu acho que o meu maior desafio, com certeza, foi o financeiro. Principalmente quando eu decidi que eu ia sair do trabalho. Falei assim, não dá mais. Eu tenho que sair, porque se não for agora, vai ser difícil. Então, eu quero me dedicar única e exclusivamente para isso. Então, acho que essa foi a parte mais difícil, porque eu trabalhava muito, né? Como eu trabalhava de técnico em patologia clínica, eu atendia às 6 horas da manhã. Chegava em casa 7, 8 horas da noite e ia treinar, ou seja, muito cansada, dormia pouco. Então, quando eu falei assim, eu tenho que sair disso para poder conseguir treinar mais, foi o mais difícil me manter. Porque eu tirei o meu salário que era fixo, o meu plano de saúde, meu plano dentário, né, direitos do trabalhador para começar a dar aula. Então, acho que no início ali foi mais difícil conseguir trabalhar só para pagar suplemento, trabalhar só para pagar passagem, trabalhar só para pagar inscrição de campeonato. Então, essa foi a parte mais difícil. E você já pensou em desistir? Tipo, de Olha, treinar e lutar? Eu acho que eu acho que já pensei, mas é uma ideia que nunca foi para frente. Tipo assim, não pensar em desistir, mas assim, se questionar, essa seria a palavra certa. Me questionar, caraca. Será que é isso? Será que é isso mesmo, cara? Será que é isso mesmo? E teve um amigo meu que falou isso pra mim. Ele falou assim, cara, você tem que se inspirar em alguém. Você tem que olhar e falar assim, vou me inspirar naquela pessoa. Porque não adianta você estar num caminho e só pensar nas pessoas que não deram certo. Não que não deram certo ou que não tiveram oportunidade. Você tem que se inspirar em alguém. Você tem que olhar e falar assim, caramba, olha lá o neném. Caramba, ele começou, olha onde ele tá. Caraca, lá o Wallace já rodou o mundo. Olha como é que ele tá agora. Pô, ele conseguiu. O que ele fez? O que ele treinou? Qual caminho ele andou? Então, o meu amigo falou isso pra mim. Eu falei assim, cara, realmente, não adianta eu ficar pensando, ai, caramba, será que vai dar certo? Fulano de tal, pô, começou na luta e hoje ele não tá bem. Eu tenho que pegar os exemplos, seguir os exemplos, ver o que eles fizeram e falar assim, é nessa pessoa que eu quero me inspirar. Então, eu acho que isso daí foi a minha maior dificuldade, foi o momento que eu falei assim, pô, será? Mas foi uma ideia que passou rápido. Ela Graças vem a na Deus. cabeça e vai embora Cara, rapidinho. exatamente. Sabe por quê? Eu acredito que a gente é feito de vibração. Vibração que está dentro da gente, né? Você já falou lá no início que você se encantou pelo esporte, já tinha feito vários outros. E assim foi conosco, pode ter certeza. Então, é exatamente. Alguém precisa lapidar um pouco da sua visão, do seu momento, para onde você deve olhar ou caminhar, porque, de fato, isso já está dentro de você. Então, quando a gente entende que é isso, tipo, vai ter dificuldade, mas eu vou continuar vibrando a vitória, vou continuar vibrando, tipo, o caminho que eu quero, vou continuar vibrando, jogando energia para Tem que mim acreditar e em pro você, universo, né? isso aí, pro universo, que, cara, o meu caminho agora é esse. Pô, me achei aqui. Por mais que financeiramente seja difícil, eu vou estar vivendo do que eu amo fazer. Eu acho que isso não tem preço, né? Sim, então, sim. pô, eu vou para cima e vou continuar até que eu ache outros meios para continuar vivendo dessa forma. Nem vou falar vivendo de um sonho, porque já não é mais o sonho, está É uma concretizado realidade, dentro de você, já entendeu? aconteceu, né? Então, é isso que eu tenho. Eu vivo assim, né? Eu vivo assim e passo muito pros meus filhos, pro Jorge Jonathan, pro Elton também, que também já vive automático. É isso, dificuldade todo mundo tem, todo mundo vai ter. Sim. Só que é essa parada, não é desistir. Tu falou também outra parada perfeita. Tipo, cara, não é questionar.
Questionar, a gente se questiona também. Eu me questiono, toda vez que eu vou bater peso, eu me questiono. Pô, brother. O que eu tô fazendo? Cara, Será, por que eu não escolhi cara? jogar bola, sei lá, futebol? Vai sofrer de outro jeito, mas parar de comer arrozão. Ter que ficar fazendo Exatamente. sauna no último dia, tipo, desidratando, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando você sobe no outro dia, volta pro peso, sai na isso mão, que eu gosto, pô, cara. ganha, fala, pô, mano, isso Essa é a não tem, Cara, não não tem bagulho tem. melhor que isso aqui. E eu penso que não tem energia diferente dessa, cara. tem. É engraçado até mesmo quando a gente treina, quando acaba que a gente faz aquele treino de MMA, ou de Muay Thai, ou de Jiu-Jitsu, aquele treino que você sai desgastado e você pensa assim, cara, Quebrado. não tem uma sensação igual a essa. Tu levou o teu corpo ao máximo, sabe? A gente se desafia todo dia quando a gente faz um treino. Porque não é normal uma pessoa tacar a outra pro alto. Não é normal você tomar um soco na cara. Então, tipo assim, a gente é muito doido, né? Mas é uma adrenalina fora Adrenalina da é curva. diferente. O que para umas pessoas é algo assim muito incomum, pra gente é muito normal. Muito normal. E você fica encantado, porque o esporte te traz isso, né? É desafio, adrenalina. Toda hora, todo momento, o tempo inteiro desafiando. Tá preparado pra qualquer coisa. preparado. Quem luta tá preparado pra qualquer Cara, coisa. é isso. Eu digo muito que a luta, ela escolhe as pessoas, né? Acho que não é a Sim, pessoa sim. que escolhe. Acho que a vida, que todo mundo tem uma vida, que todo mundo tem alguma coisa, que a luta fala, pô... Vai ser você. Preciso de você aqui para externar alguma coisa que tá aí, ou para Aham. sugar alguma coisa que tá aqui, para poder fazer esse combo dar certo, né? Exatamente. De, pô, fazer tudo isso que você acabou de falar. Cara, vamos falar um pouco fora da luta, né? Que eu pô, quero saber de coisas também que eu não sei tanto a fundo, né? Ah, você também já pode provar o nosso Oba! suco, tá? Tá aí à disposição. Prova para depois também Vou dar provar mesmo. dar o seu posicionamento sobre a Hell Flavor. Um suco detox muito bom. A gente tá super indicando e, ó, Que bom. tem porque é cupom de abacaxi. desconto. Adoro abacaxi. Cara, é o Intoxicante. suco de abacaxi, a gente não falou. Eu vi que você fez comerciais, fez pontes e novela, treinando uma galera. Como é que foi? Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que aconteceu esses primeiros contatos com a parte da arte cênica, talvez, né? Arte, que a gente faz arte também, lutar Sim, uma arte. sim, com certeza, Mas nós somos artistas. esse outro tipo de arte, como é que começou como é que surgiu essa oportunidade? Então, eu conheço o mestre Flávio Almendra, né, de muitos anos. Ele é um cara aí grande dentro do mundo do MMA, um dos representantes da Liga Carioca de Muay Thai. E ele chegou a conversar comigo, ele foi chamado para poder fazer parte do time que ia trabalhar a parte técnica dos atletas para fazer uma novela sobre Muay Thai, que foi a Malhação. Né? Então, a Malhação Sonhos, ela falou sobre Muay Thai, sobre canto, sobre teatro, sobre muitas legal. coisas. E o Muay Thai estava incluso nele. Então, ele foi o Foi a responsável... época que o Muay Thai, tipo, aqui no Brasil ficou Sim. hypadaço. E muita todo gente mundo só queria nova, fazer né? Muay Thai. Muita gente nova começou a vir pro Muay Thai devido a essa novela, que é uma novela que tem como maior público ali pessoas mais jovens. Bombou muito na época. Mudou muito, muito, muito. E eu tive muita procura de aula também por conta disso. Aí ele foi o responsável, né, técnico, para poder ensinar Muay Thai, para ajudar nos termos técnicos da novela. E chamaram ele, uma menina, pediram para ele uma menina para poder fazer algumas encenações. Aí eu fui, fiz essa encenação com a Maria Joana, maravilhosa. Teve uma que luta, foi... não foi? Foi uma luta. luta, Foi uma lembro. das cenas mais esperadas da novela, que ela ia participar Eu de uma lembro. luta principal. E foi assim, o pico de audiência foi uma coisa muito legal. E ele também me chamou para fazer outras participações em outros momentos da novela como figurante, assim como chamou um monte de gente também da luta. E daí surgiu essa oportunidade de toda vez que tivesse alguma coisa referente à luta na televisão, ele me chamava para fazer. Aí eu fiz alguns comerciais também para o combate, fiz outras cenas, né, de figuração nessa novela e foi muito bacana. Sempre desenrolou bem Me com senti câmera? uma artista. Se sentiu, não, mas, você é, mas pô. sempre desenrolou bem com câmera? Tinha Olha, medo? Tinha Eu gostei. nervoso? Eu gostei bastante, porque assim, eu gosto muito da arte de um modo geral. Eu fiz teatro durante 2 anos na maneiro, igreja. maneiro. E era teatro assim mesmo. A gente apresentava na igreja e fora da igreja. Então, eu Irado. sempre gostei muito. Eu só parei mesmo por conta da vida. Mas eu hoje mesmo, se eu tivesse tempo, eu voltaria pro teatro, porque é uma coisa que eu gosto muito. Irado. Então, ter feito essa participação na novela, eu falei pra ele, você chamou a pessoa certa, porque eu adoro isso, adoro essa patifaria. Aí ele me convidou, ele falou, toda vez que tiver alguma outra coisa, eu vou chamar você. E ficou passando durante muito tempo. Aí a galera sempre relembra, né, dessa cena que foi muito legal. Bom. Cara, bacana tu falar sobre a base que a igreja dá pra gente, né? Eu Sim. também, tipo, comecei a tocar bateria na igreja com 9 anos e tal.
Eu acho que eu também tenho um pouco dessa desenvoltura, eu não tenho problema com câmera, com microfone. Acho que desde o início da minha carreira, quando eu ia dar entrevista, as pessoas falavam, pô, tu mandou bem, né? Fala bem. Porque e eu acho que isso vem também da igreja. A igreja dá um pouco dessa base, a igreja evangélica dá um pouco dessa base de arte, né? Sim, sim. De arte, cantar, tocar, dançar, encenar, né? Que tinha muita coisa para eu lembro que tinha cantata, Natal, essas coisas. Tinha que fazer sempre peça, tinha né? apresentação. Nossa, eu fiz muito. Eu já fiz apresentação de dança, de teatro, já fiz apresentação de teclado. Teve uma época que eu tocava teclado também. E isso é um ponto importante, porque hoje eu vejo que as instituições religiosas, de modo geral, né, de diversas religiões, tem muitos projetos. Sim. Você vê uma instituição religiosa, você vê que ali tem algum projeto social rolando ali. Sim. Então, isso é muito bacana, porque às vezes é ali que a pessoa se descobre, né? Sim. E vem um talento que futuramente é uma profissão, não, te né? dá uma Que, base. e vai, tipo, né, irradiando, vai criando ali. Você começa com você, de você já veio outra pessoa, da outra pessoa já veio outra pessoa, e você vai criando ali um caminho. E tudo isso porque em algum momento alguém ali criou uma oportunidade. E as instituições religiosas são grande parte disso. Pode Verdade, crer. verdade. E o que mais te marcou, né, nesse momento fora dos ringues e do octógono? Olha, para mim, um ponto assim que foi muito importante que a gente falou lá no início da conversa foi ter concluído a minha faculdade. Porque hoje eu já penso um pouco diferente. Eu penso que a educação ela é muito importante, porque o conhecimento ninguém tira de você. Eu posso tirar qualquer Conhecimento não coisa ocupa de você, espaço. Mais não uma ocupa. frase. Eu posso tirar qualquer coisa de você, Deus me livre e guarde, mas você pode perder o carro, mas o teu conhecimento não vai vir aqui, deixa aqui, neném, deixa eu tirar o teu conhecimento de você. Não tem como, nunca é demais. Tá Então, sempre online. sempre bom. Então, eu sou muito feliz pela faculdade que eu fiz. Eu não penso que hoje a faculdade é tudo, mas o estudo, sim. Independente do que você tem que fazer. Se você vai fazer um curso, se você vai estudar sobre como apresentar um programa, se você vai estudar sobre marketing, qualquer coisa, você precisa estudar. Mas, para mim, um momento que mais me marcou, assim, diferente foi a faculdade. Porque da onde eu vim, como eu cresci, da minha família, ninguém espera que alguém se forme. Então, eu ter me formado, hoje meu irmão também cursa faculdade, meu irmão mais novo também. Você então, foi a primeira da sua família a se formar? Sim, fui a primeira da minha família toda, contando com os primos, com todo mundo. Eu fui a primeira da minha família Irado. a se formar numa faculdade. E quando eu comecei a estudar, na época que eu estava no meu 2º grau, a minha mãe decidiu estudar também. Que Porque o meu irado. pai, ele tem até a 6ª série, se eu não me engano, e a minha mãe tinha até a 8ª. Então, quando eu comecei a estudar, minha mãe começou a estudar também. Ela conseguiu concluir o 2º irado, grau. velho. E foi muito legal. E eu ter conseguido terminar a faculdade, meus pais lá colocarem a beca em mim, tá lá assistindo a minha formatura, foi algo assim. Sensação muito, da beca. Essa eu muito quero legal. ter. Jordão, quero que tenha também. Jonathan, Por favor, pô. É uma sensação muito de botar boa. a beca, chapéuzinho, jogar o canudo pro alto. Nossa, é maravilhoso. E tipo WP assim. teve que correr atrás dos... Sim. Travei, comecei a faculdade de Educação Física, travei, mas eu vou voltar no bonde É junto muito com, bom, porque faz junto com parte meus do que a filhos. gente é, né? A educação física ajuda bastante. Mesmo que você escolha outro caminho, ainda assim é aquilo. Conhecimento vai estar contigo para sempre, né? Boa. E inspiração também, né? Exato, Você se exato. formando, seus filhos vão ficar, olha lá. Então, Exato. você tem aquela... Já é inspiração Espelho, né? de outras formas, mas Eu quero ser muito também legal. essa inspiração, espelho acadêmico. Já tive a iniciativa com o Nonato, teve aqui, a gente falou sobre, né? Na época que, na verdade, ele que falou, negão, vou fazer faculdade tal de Educação Física. Mano, o que tu acha? Que tu devia fazer? Vamos fazer junto? Falei, pô, vamos embora. Escrevemos legal. junto, começamos junto, mas aí eu tinha que dar aula para poder fazer uma grana e tal, e acabei escolhendo ganhar dinheiro e não continuar, mas... É difícil conciliar também, né? Mas é um desejo que eu tenho grande assim no meu coração de finalizar. É impossível. Então, não, nada. quando Agora é só impossível, organizar mesmo. Organizar para poder e conseguir. continuar exatamente por isso. Porque, lógico, conhecimento é sempre bom. Né? Tipo, a gente tem uma educadora física na família, em casa. Então, já tem muita coisa que ela fala, que ela, enfim, Já ensina. até sabe, já que eu até sabe. sei, mas é isso. É diferente você ter, de fato, a formação e a postura de, mano, é Sim. isso. Eu sou formado e tal, eu tenho total e plena Ninguém tira consciência de de falar o que você. eu tô falando, entendeu?
E sabe o que é legal? Que quando você começar a estudar, você vai perceber que muita coisa você já sabe. Né? Isso daí eu senti muito. Quando eu comecei a estudar, eu tinha que estudar de manhã, porque eu dava aula à tarde e treinava à noite. Então, eu peguei uma turma muito jovem. Eu já tinha 24 anos e eu peguei uma turma ali que estudava de manhã de pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio e já entraram na escola. Então, na minha turma, era tipo 17, 18 anos. Então, era uma galera muito jovem. Algumas pessoas ainda não trabalhavam. Então, o que eu senti, assim, quando eu comecei a estudar, que eu já tinha conhecimento sobre muita coisa, né? Coisa que a gente, na luta, já aprende. A gente não tem um diploma, mas a gente sabe muito bem sobre Sim, condicionamento não, muito tempo físico. que a gente vive isso, né? Muito tempo. Se pedir pro neném passar uma aula aqui, ele vai dar um banho, você vai dar uma... Sim. Então, assim, eu percebi que que eu tinha muito conhecimento por já ter vivenciado isso. E algumas pessoas que eram do esporte também, na minha turma tinha algumas pessoas do judô, também. Então, toda vez que a gente tinha que apresentar algum trabalho, fazer aquecimento, fazer mobilidade, fazer alongamento, nossa, era chuva de 10. Então, tu vê que tem coisas que às vezes a gente coloca na nossa cabeça que vai ser difícil, que não sei o quê. Não é que é fácil, mas assim, é um pouco mais simples do que parece, porque a gente já tem um conhecimento. O principal a gente já tem, esse conhecimento que é o conhecimento do nosso corpo, do que a gente vivenciou, A né? famosa escola da vida. A escola da vida. A escola da vida é o melhor conhecimento. Cara, e a nossa formação como atleta é isso também, né? Você demora pelo menos para se formar de branca a preta 5, 6, 7 anos. Sim, sim. Então, é um tempo hábil, é um tempo bacana. Mais do que pra uma você... faculdade. É uma um faculdade. tempo bacana para da você, vida. pelo menos Da no vida. kickboxing, onde a gente, de fato, tem conhecimento e domínio da arte. Cara, eu fiz uma escola muito boa, né? Por meu mestre Guinho, por Anderson Barreto. Sempre foi um excelente treinador, excelente professor, que veio de um outro excelente, André Robert, que, pô, não só era excelente como treinador, mas gestor, enfim, tinha um exército, né, com ele no kickboxing. Então, assim, a gente... Tudo que foi passado para o Guinho, que o Guinho passou para mim, que eu passei para os demais, se perpetua, entendeu? A Sim, parada é tipo um sim. legado mesmo, que não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa na pessoa. Então, se você deixa na pessoa coisa que perpetua, é porque aquilo tá dando certo, entendeu? E aí é onde a gente choca quando você pega uma faculdade e fala, pô, mas isso aí eu já... Já pô, sei, tô já ligado. tenho conhecimento. Porque questão de caminho. perda de peso, a gente já fez isso tantas vezes que eu falo, cara, eu conheço meu corpo, tipo, de uma forma que Exatamente. poucas pessoas conhecem. Aham. Eu sei o nível, o estágio que eu tô, tipo, de sensações que Sim, sim. poucas pessoas passaram, entendeu? O próprio trabalho mental que o Coisa faz com a gente também. Tipo, aí comecei a conversar Isso. com ele. Tipo, muitas das coisas a gente já fazia. O Léo, né? você O Léo, diz, com o né? Léo, tipo, muitas das coisas a gente já fazia, tipo, lá do Guinho, que foi passado para um, passado para outro. E quando a gente foi entender o negócio a fundo com um especialista, tipo, é a mesma coisa que ele falou que ele passou pra gente, a gente já sabia. Já Só- fiz só isso, com a já ratificação sei. só de quem ratificou, ratificou. E é Com a isso. ratificação de quem já teve o diploma de enfim, psicologia, de alguma coisa. Sim. Mas isso é muito maneiro, Escola cara. A gente da tá vida. sempre, a gente tá sempre na luta, além da luta, né? Ou fora da luta do Exatamente. ringue, né? É muito bacana, cara, isso. É muito bacana ouvir você falar dessas coisas, porque eu acho que é isso que muita gente, muita mulher preta, periférica, precisa ouvir e precisa ter como referência. Bom, você treinou, a gente falou um pouco sobre os treinos ali e tal, você treinou alguns atores ou você só fez encenações? Eu treinei com a Maria Joana, a gente Mas ficou... você treinou com, ou só quem faz esse papel de treinar as pessoas e melhorar os movimentos ali era o Flávio Almendra, ou você também chegou a fazer Ah, não, era o Flávio Almendra. Era só ele. O Flávio Almendra. A gente ficou treinando durante uma semana, aí a gente decidiu qual seria a sequência. Ele treinava a parte física deles e a parte técnica, e eu montei a sequência que a gente ia fazer para a luta, que era a sequência que ela ia ser nocauteada. Então a gente ficou durante uma semana ali treinando essa sequência de luta que passou, eu acho que em 3 minutos. É muito engraçado ver como é que esse mês a gente treinou durante uma semana, tipo, Desse jeito. 2 horas por dia, 3 horas por dia, e passou em 3 minutinhos a sequência que a gente ia fazer na luta. Então, essa parte técnica de treinar os atores, tudo foi o mestre Flávio Almendra. A gente só treinou a sequência que a gente fez na hora da luta, que foi a sequência principal. Eu lembro Irado. da cena. Cara, vamos falar agora de uma coisa que você está fazendo mais atualmente. E é o que tem me encantado também, além de toda essa história, porque eu acho que é muito necessário, né?
defesa pessoal, hoje defesa pessoal para mulher. Mas como começou, qual foi o primeiro start, assim, que, tipo, porque jiu-jitsu a gente já fazia, treinava, MMA e tal, mas tem uma diferença, não tanto talvez de técnica, mas de repente do olhar, dos momentos e da necessidade disso. Como é que surgiu a defesa pessoal na sua vida, para você? Uma amiga me convidou para poder fazer um seminário, e era um seminário para pessoas que já treinavam. Então, assim, foi um seminário técnico de Muay Thai. Aí eu, né, escrevi o seminário, tudo. No final da aula, eu coloquei um movimento que é a nossa esgrima, né, o nosso clinch. E eu falei assim, esse clinch aqui também é uma boa situação quando você está pressionado na parede para você poder girar. E é uma situação que serve para defesa pessoal. Isso no final da aula. Aí começou aquele monte de pergunta. Mas e se a pessoa fizer isso? E se a pessoa puxar teu cabelo? Mas se na hora do clinch fizer... E se? A gente sabe que na luta a gente não dá para trabalhar com e se. Né? E se eu tomar um cruzado na hora que eu virar água? Aí você vai fazer um outro movimento. Então, quando começou aquela sequência de se... Eu fiquei assim, cara, eu tinha já dado 1h30 de seminário e eu vi que elas ficaram muito mais interessadas quando eu peguei e falei assim, isso daqui também é bom para defesa pessoal. Porque se a pessoa estiver pegando você aqui pelo pescoço, você pode fazer um clinch aqui por cima do braço, botar o ombro da pessoa para baixo, aplicar uma joelhada. Aí pronto, aí eu peguei esse vídeo, postei o vídeo desse seminário na internet, ele bombou. Depois eu postei esse vídeo da parte da defesa pessoal e foi um estouro. Eu recebi muita mensagem que... Vamos gravar uma sequência de uma técnica de uma defesa pessoal dessa. para deixar aqui pra galera. Para deixar aí gravado. Então, quando eu postei esse vídeo, o que me deixou assim muito surpresa é que eu recebi mensagem de professores também. Falando assim, caraca, muito legal você ter colocado, um clinch como defesa pessoal. Que maneiro, que não sei o quê. Então, outros professores também se inspiraram, botaram um vídeo parecidos com esse e tudo mais. Falei assim, acho que agora eu achei o meu caminho. Aí eu comecei a postar vídeo de técnicas de luta que servem para defesa pessoal, tanto de jiu-jitsu quanto de Muay Thai. Aí eu atingi, além do público dos professores, eu atingi aquele público de... Eu sou marido, luto e eu tenho uma esposa que não luta. Deixa eu mandar esse vídeo aqui para ela ver que o Muay Thai serve para defesa pessoal. Deixa eu mandar esse vídeo para ela ver que o jiu-jitsu serve para defesa pessoal. Aí eu falei assim, cara, tá muito bom, mas eu ainda quero atingir aquele público que não conhece nada de luta. Aquele público que não sabe nem o que é Muay Thai, não sabe nem o que é jiu-jitsu. Eu quero atingir esse público aí agora. Vai aprender o que é defesa pessoal. Quer aprender o que é defesa pessoal. Mas vai aprender a defesa. Aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Foi quando eu tive a ideia de fazer os vídeos fazendo encenação. Aí eu fiz o meu primeiro vídeo fazendo uma encenação, que foi defesa pessoal dentro do carro. Aí esse vídeo estourou pro público todo, assim, que foi... Viralizou. Pessoas que eram da luta, pessoas que não eram da luta, pessoas que nunca tinham ouvido falar de luta. O que mais viralizou foi o vídeo do puxão de cabelo, que foi um vídeo que foi também no seminário. Bem encenado, né? A gente fez uma encenação... É uma das coisas que é mais corriqueira, né? Sim, é o que qualquer confusão, dentro de uma briga sei lá, a pessoa... acaba acontecendo muito. Nós, mulheres, assim, né, que temos os cabelos assim maiores, acaba acontecendo muito de ter essa questão do puxão de cabelo. E o que pra gente parece ser simples, para outras pessoas não são, porque a gente já está acostumado com isso. Então, quem diria que uma esgrima, uma virada de braço era uma coisa que poderia salvar a tua vida, né, dependendo da situação. Então, aí eu atingi esse público que eu queria, que eram as pessoas que nunca tiveram contato com lutas. E nisso o teu Instagram foi só... Foi só aumentando. Eu tinha 7 mil seguidores quando eu lancei esse primeiro vídeo do seminário. Aí eu fui para 20 mil seguidores. Quando eu lancei esse vídeo do cabelo, o vídeo de defesa pessoal no carro, eu saí de 20 mil, assim, muito rápido, dentro de uma semana, para 800 mil seguidores. Nossa Senhora. E eu fiquei, assim, até assustada, porque eu recebia muita mensagem o tempo todo. Até hoje tem mensagens que eu ainda não consegui ver. Minha caixa de entrada tinha mais de 900 mensagens. Então, eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu consegui visualizar de pessoas falando, comecei a treinar depois que vi seu vídeo. Nossa, isso daí me deixava feliz demais, assim, de professores falando, agora toda aula de Muay Thai eu sempre passo técnicas que são usadas para defesa pessoal, joelhada, cotovelada, que são coisas que a gente já passa. Mas você passar e falar, você pode usar nisso quando a pessoa segurar assim. Quando for um puxão, você pode fazer isso quando a pessoa vir por dentro do braço, quando tentar te dar um beijo. A maior sagacidade, eu acho que é essa, a forma que você consegue passar pra galera. Então, eu acho que é muito irado a forma que você consegue passar, porque a gente que luta entende que é um movimento de luta. Que é um movimento comum pra gente, né? Comum. Só que a forma é isso, tipo, se segurar aqui, tipo, o golpe vai assim. Então, eu acho que essa sagacidade que
que fez o negócio dar muito certo. Porque o jeito que você ensina não é só uma defesa pessoal normal, igual a gente vê, tipo, botou a mão, tirou o braço. Não, você ensina a pessoa a lutar praticamente, mas se defendendo dentro de uma defesa pessoal. Eu acho que essa sagacidade tem a verdade, né, cara? Tem a verdade dela, ela faz os movimentos com a verdade. É isso aí. Do que exatamente de fato acontece, né? Exatamente de fato isso. acontece com a verdade que você tem dentro de você para poder ensinar. E eu acho que fica realmente muito mais abrilhantado, fica muito mais fácil de entender. E também tem a sagacidade, porque eu já vi vídeos falar, tipo, sei lá, alguma coisa vai acontecer, tipo, não corre pra dar as costas pra pessoa, né? Sim, Mano, sim. sei lá, ficar de lado. Elevador, eu vi um vídeo teu também que tem a parada do elevador. Tipo, tem uma pessoa meio esquisita do teu lado. Tipo, não entra antes. Exatamente. Aperta, tipo, pode entrar. E você desce. entrou? Beleza, Exatamente. Eu vou no próximo, entendeu? Eu acho porque que a pessoa tem que realmente... estar, tipo assim, não é a defesa, tipo, depois que faz. Só física. Às vezes a defesa tem que ser antes, né? Antes da ação. Lógico. E eu acho que isso é uma sagacidade muito maneira que é o que tem que ser dito, falado, vendido, monetizado, que é um pouco do que eu quero saber também. Quando é que isso começou para você? Porque eu entendi que foi uma parada orgânica, né? Veio ali um instinto normal, natural, de uma leoa, lutadora, braba, fera, monstro. Beleza, porque além, isso aqui do Muay Thai acontece, mas, você que não tem muito entendimento, isso aqui também pode ser uma defesa se alguém vem fazer YX coisas. Beleza, então surgiu ali todo esse questionamento, foi uma parada orgânica. Logo depois você entendeu aquilo que é uma pessoa inteligente, começou a postar os vídeos. Beleza, mas até então você já tinha parado para pensar, vou começar de fato a ensinar e monetizar, no caso, ganhar dinheiro com esse tipo de conteúdo. Como é que isso aconteceu ou quando? Bom, quando eu comecei a fazer os outros vídeos, que começou a bater 1 milhão, 2 milhões de visualizações, eu comecei a querer saber, como que eu posso trabalhar mais isso? Porque até então, além de ensinar, eu ainda treinava muito. E às vezes parece que não, mas fazer conteúdo leva tempo. E você precisa um tempo. Nossa! Estamos nesse momento agora. E assim, Mas o neném tá treinando, tá firme. Mas fazer conteúdo é uma coisa que você gasta um tempo fazendo isso. E no meu caso, por exemplo, sou eu sozinha assim, né? Eu sempre peço ajuda para gravar com outras pessoas, mas para poder editar, gravar, ou montar, escrever, né? As coisas, tudo tem que fazer. Haja madrugada para editar, para editar, então, nossa, é muito... E outra coisa, para narrar, porque eu vi que os vídeos narrados, eles geravam mais visualizações. Mais impacto. Aí eu falei assim, então vou fazer os vídeos narrados agora. E para conseguir silêncio dentro de casa com os vídeos narrados? Nossa! Tinha que ter um estúdio assim dentro da minha casa para poder conseguir. Então eu falei assim, cara, agora eu tô entregando isso, mas eu preciso de alguma forma tirar alguma coisa, porque eu tô deixando de dar uma aula para estar aqui gravando e tudo mais. Foi aí que eu vi que o TikTok monetizava. O Instagram ele não monetiza, mas o TikTok monetizava. Então eu passei a postar mais vídeos no TikTok também. Então, tudo que eu fazia pro Instagram, eu fazia pro TikTok. Porque o TikTok, ele atingia essa série de visualizações. Então, quanto mais visualizações você tem, mais dinheiro você ganha, né? Então, foi onde eu falei assim, dá para tirar alguma coisa daqui. E o curso, que eu tenho um curso de defesa pessoal para iniciantes, eu queria fazer outros, mas primeiro eu deixei agora esse para iniciantes aí. Foi uma ideia que surgiu do meu irmão. O meu irmão, ele vende muitos cursos, ele é professor de wrestling, então ele faz curso pro jiu-jitsu, ele faz curso pro wrestling, ele faz curso para criança, então ele faz muito curso. Ele falou assim, cara, lança um curso, bota na plataforma para iniciante, porque tudo que você passa a técnica. A pessoa assiste. Só que a pessoa, né, vai treinar uma coisa ou outra em casa. A gente tem que explicar que não adianta só ver vídeo. Eu sempre deixo isso muito claro. Gente, não adianta só vocês verem vídeo, não. Isso daqui é para inspirar vocês. Vocês têm que treinar. Então, eu pensei em passar esse curso para iniciante, para que as pessoas que nunca tivessem contato com luta olhassem e falassem, girar a mão pro outro lado, é só fazer isso. Nossa, mas que coisa simples. Nossa, é só eu dar 2 passos para trás e botar a perna na base, que eu não caio se alguém me empurrar. Então, assim, algumas coisas que são bem simples, mas que as pessoas que não têm contato com luta, pra gente é normal ficar na base, né? Que aconteceu alguma coisa, fiquei na base, não fica a minha perna paralela. Para uma pessoa como ela, não pensa nisso. Então, eu decidi lançar esse curso para iniciantes, para poder algumas pessoas pegarem essa parte e eu também conseguir tirar alguma coisa aí com o meu trabalho. Muito bom. E onde está esse curso? Tá lá no meu Instagram, o link tá lá na minha bio. Beleza, então
Das Silva, segue aí no Instagram, no TikTok também, acabei de saber que tem TikTok. Eu tô pra fazer o TikTok, a gente vai fazer o TikTok do Bons de Luta, né? Jordan tem um TikTok bombado. Ontem eu parei no salão pra cortar o cabelo do Jamal. Maneiro, né? O alcance que a gente não imagina que tem, né? Parei no salão aleatório pra cortar o cabelo do meu filho. E aí um maluco me olhou, tipo, sentou, me olhou de novo e falou, pô, aí... Teu filho é bonzão, né? Toda hora acontece. Pô, sim. Mas como assim? Pô, não, pô, eu vi lá, você saindo na mão com ele lá. O moleque é sinistro, brabo, né? Eu falei, pô, Mas como tu sabe disso? Onde tu me viu? Ele, pô, não, o maluco é estourado, pô, no TikTok. Falei, caraca, é mesmo? Nem tem o TikTok. Ele, pô. Aí abriu, foi lá, pegou, mostrou pros outros caras do salão, tudo aqui. Caraca, aí o cara, moleque, saiu na mão aí, negócio sinistro. Falei, nossa, esse vídeo foi muito legal, segue ele aí, pai. segue ele aí no Instagram também e tal, pá. E essa é uma das perguntas também que eu queria fazer. Como foi muito rápido o subido de seguidores, como é que foi assim, lidar depois que estourou muito, o conhecimento aumentou muito, tipo, a galera vivendo na rua, perguntando. Como é que foi essa reação depois desse toda? vídeo eu tive que tirar a notificação do Instagram do meu telefone. Galera chega na rua, fala, como é que é as reações do pessoal? Aconteceu muito, assim, a galera começou a me reconhecer, né? Eu já lutava, mas assim, eu não tinha muito conhecimento de pessoas. Muito mais da luta. Da luta era mais com a galera que já lutava, né? Que falava assim, você é do Beladre e tudo mais. Agora, das outras pessoas, eu não tinha esse conhecimento. E a galera para mesmo e fala, sigo você no Instagram, sigo você no TikTok, adoro seus vídeos. Esses dias eu fui levar a minha enteada, né, na escola. Aí uma moça parou e falou assim, eu vejo seus vídeos, adorei aquela tua técnica do cabelo, eu vou usar se eu precisar. Opa, tomara que você não precise, tá? Calma. Aí ela, vou usar. Aí a minha enteada começou a rir. Aí eu falei assim, para de rir, Ana Clara, para de rir. Ela começou a rir. Ela, tia, a moça te conheceu, porque ela ainda não tinha visto, né? Ela, a moça te conheceu, a gente parou e tirou uma foto. Então, assim, é muito legal ouvir das pessoas que elas me seguem e que elas admiram o trabalho, porque por mais que seja uma coisa que pra gente é tão comum, né, é uma coisa muito importante você mostrar sobre defesa pessoal. A gente precisa disso. Eu acho que a diferença é que vem de outra mulher. Eu acho que é muito importante todo mundo postar um pouco sobre defesa pessoal. E eu acho que deveria ser uma coisa obrigatória também, né? Nas escolas, em casa e tudo mais. A gente vê tanta coisa louca acontecendo. Sim. Eu fiz uma vez na Rio Fight. Teve algum fato que aconteceu na época, não vou lembrar. Eu lembro. Mas aí foi alguma coisa que me indignou de uma forma assim que eu falei, cara, eu vou fazer um conteúdo. Não chega aos pés do que você faz, mas eu falei, vou fazer um conteúdo de defesa pessoal para mulher e vou jogar no meu Instagram, porque é necessário, tem que saber. Sim. E é muito legal, porque assim, independente da arte que você pratica, a defesa pessoal, não importa. Muita gente acha que tem uma luta suprema para você fazer defesa pessoal. Irmão, defesa pessoal, o que você souber fazer. Você é do Muay Thai, você vai ter muitas técnicas do Muay Thai que vão te ajudar na defesa pessoal. Você é do kickbox, você é do boxe, vai usar. Você é do jiu-jitsu, vai usar. Então, é importante a pessoa saber se defender, independente de qual arte ela faça. Então, eu acho que isso daí é muito importante. Eu fico muito feliz quando alguém fala que me segue, que gosta do conteúdo. E, principalmente, quando alguém fala que começou a treinar depois de me conhecer. Isso me dá uma felicidade enorme. Dá orgulho, né? Dá orgulho demais. De tá no caminho certo. Eu tô no caminho certo. Quando uma mulher chega pra mim e fala assim, comecei a treinar depois de te seguir, aí eu fico, nossa, que legal. E engraçado que aconteceu em um dos seminários que eu dei, aconteceu uma coisa assim, curiosa. Eu mostrei uma técnica quando a pessoa segura, né, pelo punho, para você fazer o giro do lado contrário, que a gente usa muito no jiu-jitsu, quando tá ali na guarda, você ficar girando a mão para poder soltar a pegada. E eu usei essa técnica para mostrar como seria se a pessoa estivesse segurando com a mão para cima. E quando terminou a aula, veio uma senhora falar comigo e com a minha amiga, né, que nós três puxamos esse aulão de defesa pessoal em Nova Iguaçu. Ela falou assim, meu marido só me pegava assim. Eu só apanhava assim, pra segurar ela, pra, né, agredi-la. Ele falou assim, se eu soubesse dessa técnica antes, isso teria me livrado de muitos problemas. E isso foi no nosso segundo seminário, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, que eu saí de lá, ao mesmo tempo que eu saí triste por ter ouvido isso, eu fiquei assim, cara, a gente precisa fazer mais isso.
Porque como que pode uma coisa tão simples, né? A gente ouvir um relato como esse. Então, defesa pessoal é muito importante porque, pra gente, o que parece simples, para uma pessoa é salvar uma vida, né? Eu fico indignado já, mesmo sendo um homem, eu já fico indignado. Imagina para as mulheres que, pô... então, acho que todo mundo precisa mesmo fazer a defesa pessoal, precisa aprender, precisa procurar alguém capacitado para poder tá aprendendo a defesa pessoal, porque é isso. É coisas muito simples, é um girapunho, é um movimento, é uma baixada, é um passo para trás, é fazer uma base, que é muito simples e vai ajudar muito, né, no dia a dia da mulherada, principalmente, que hoje em dia, pô, vem sofrendo várias coisas. O que mais sofre então é isso. Eu acho que é muito necessário a defesa pessoal. E o curso é uma parada que vai funcionar muito, né? Porque... Sim. Pô, tá ali, assinou o curso, vai aprender muitas coisas de casa mesmo, assistindo e podendo estar se livrando de diversos vacilões por aí. Seria bom se não precisássemos, né? Sim, lógico. Mas infelizmente a gente precisa. Essa é a ideia, Ser mas humano, né? infelizmente Ser a humano é gente muito doido. precisa, então é melhor saber, né? Sim. E se tivesse de falar alguma coisa para Dai de 18 anos atrás, o que você falaria? Olha, primeiramente, não desista, vai dar certo. O que é para ser seu, vai ser seu. Eu acredito muito nisso, então segue firme, com força, que você vai conseguir chegar lá. Irado. Boa. E ela tá aí, desbravando o mundo da luta, o mundo do entretenimento, o mundo da educação, de ensinar. Não tem uma boa de luta mais braba que a Dai. Vamos pro momento que eu sou amarradão no nosso podcast, que é o momento jab direto, tá ligado? Eu dou jab, tu responde rápido, sem pensar muito o direto, beleza? Aquela resposta rápida. Tá bom. Um ídolo. Chris Borg. Um sonho. Ter minha casa própria. Um medo. Ver minha família infeliz. Uma paixão. Luta. Uma superstição. Falar em voz alta o que vai acontecer. Boa, cocria. Cocria falou até junto aqui. Uma mania. Uma mania é estalar os dedos. Boa. Estudo. Muito importante. Ninguém tira de você. Muito bom. Família. A minha força. Filhos. Já tenho. É uma bênção. Eu sou mãe de coração. Irado. Comida preferida. Lasanha. Deus. O Criador, Todo-Poderoso. Show de bola. É isso. Cara, então, pra gente finalizar o Bons de Luta de hoje, perfeito. Assim, eu já tô amarradaço aqui de estar trocando essa ideia. Acho que o Neném também. Enfim, deixa um recado para as meninas de periferia que estão lá em Nova Iguaçu, em outras periferias parecidas, que sonham, que tem um sonho com o esporte, né, que se vê ali como você se viu, né, que de repente vai estar 18, 20 anos aqui na frente. Então, para poder dar uma mensagem para essas meninas de periferia que têm um sonho de viver do esporte. Vocês têm que ser a primeira a acreditar em vocês. Não desistam, não escutem aquelas pessoas que falam que vocês não vão conseguir por causa do lugar de onde vocês vêm. É possível, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem. Tem que acreditar, tem que correr atrás. E quando a oportunidade bater, segue firme que vai dar certo. Já deu. Já é seu. Se tu acreditar, se tu quiser, esquece. Eu quero finalizar com a sequência com a defesa. Com a defesa, mas vai fazer no Neném, vai fazer em mim não. Vambora. Faz uma defesa rápida, a gente tem 1 minuto para fechar. Sim. Vamos fazer uma técnica de defesa pessoal, deixar para vocês aí no Instagram. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, se inscreve, curte lá o nosso episódio, né, para que eles cheguem a mais pessoas, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, tá? A gente precisa deixar coisas relevantes para vocês e vocês têm que retribuir para a gente com like e com se inscrever no nosso canal, né? Para a gente poder continuar trazendo pessoas influentes e foda, assim como a Dai, beleza? Ela vai deixar uma técnica de defesa pessoal aí para vocês e vamos com tudo. Vou esticar esse telefone aqui. Vou mostrar uma... Assim.
tá bom? Vou mostrar uma do Muay Thai, que o neném também é do Muay Thai. Quando a pessoa te abraça aqui no ombro, ó, eu posso usar o clinch, ó, o clinch por cima do ombro dele. Aqui no Muay Thai a gente não fecha mão com mão por causa da luva, né? Então a gente joga aqui. Eu vou, ó, jogar o neném para baixo, segura ele aqui no clinch e posso aplicar a joelhada na cabeça, na barriga ou na região genital. Que é aqui melhor pra se defender. e aqui eu tenho também, ó, as cotoveladas. E eu vou falar pra vocês, essa pressão aqui, ó, é muito forte. Todo mundo sabe que eu sou forte também. Mas aqui não tem Ele como. abraça Depois que aqui, segura ó. aqui, ó. Então é isso. Vem um engraçadinho te dar um abraço indesejado. Virou Rapidamente. Já vem no clinch do Muay Thai. Joga o ombrinho aqui e já era. Muito bom, Dai. Obrigado, neném. Curtiu? Muito ótimo. irado, muito irado. Eu acho Ótimo episódio de hoje. A gente tá fechando o nosso 4º episódio com a Dai hoje. Tipo, tinha que ter uma mulher, né? Tinha que ter uma mulher. A gente trouxe 3 homens bacana, foda, mas a mulherada tá em ascensão, tá em alta e não tinha como não trazer a Dai hoje aqui para poder trocar essa ideia com a gente. E foi uma escolha muito fantástica de escolher a Dai para ser nossa primeira menina a representar aqui no nosso podcast. E é isso, foi top demais. Obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês. Foi uma honra. Salve, salve, galera. Mais um episódio Bons de Luta Podcast. Segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube. Curte e compartilhe muito. É nóis. Vem. Você.